Boa tarde a todas e a todos que estão aqui conosco com mais uma atividade, né, do Observatório da Dinâmica Costeira, e já estamos aqui com a presença da professora Jaqueline Albino, da Federal do Espírito Santo. Daqui a pouco ela vai se apresentar e a gente entra na temática de hoje, né, que tem relação com morfodinâmica de praia arenosa, né, e rochosa também, vamos falar assim, de praias, né. E o Observatório da Dinâmica Costeira, onde eu sou coordenador aqui da Universidade Federal de São Paulo, é um observatório criado ano passado, em janeiro do ano passado, com apoio de emendas parlamentares. A gente conseguiu bolsa de estudantes, né, durante o ano passado, um período bacana do ano passado, inclusive com bolsas abertas também para a comunidade. A vocação do observatório, ela está muito alinhada, né, com a política de extensão da Universidade Federal de São Paulo. É uma iniciativa minha, né, vamos dizer assim, a partir de editais que foram publicados no ano passado, e a universidade ela entrou numa frente de trabalho com vários observatórios, né, a partir do ano passado, em várias temáticas, vários assuntos, né. E a gente está aqui no litoral centro de São Paulo, na cidade de Santos, que é o campus Baixada Santista. Eu estou aqui fixado há 8 anos, eu vim do Rio de Janeiro, de Niterói, né? Eu vim da UERJ, onde eu trabalhei 11 anos, na Faculdade de Engenharia, e da UF de Niterói, onde eu trabalhei 21 anos, do Instituto de Geociências, dando aula para Geografia e Geofísica, né? Predominantemente. E estou em Santos aqui há 8 anos, desde 2013, com essa novidade na minha vida, né? Meio radicalizei um pouco minha vida, estou em Santos, e estou aqui vinculado ao Instituto do Mar, que foi criado mais ou menos recente, Departamento de Ciências do Mar, e oferecendo disciplinas, dando aula para graduação. A gente tem 3 cursos aqui na Baixada Santista, né? É o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Mar, Engenharia Ambiental e Engenharia de Petróleo. E, no ano passado, comecei a lecionar, né, com aulas para Geografia. O curso de Geografia começou no passado, um curso muito bem estruturado, bem bacana, né, curso de graduação. Ele está vinculado ao Instituto das Cidades, que é lá do campus da Zona Leste de São Paulo, lá na região de Itaquera, né, região periférica da cidade de São Paulo, né, e colaborando com os professores que são lotados nessa zona leste, né? Então, eu estou colaborando desde o ano passado com assuntos de cartografia, é evidente, né? Com o curso de geografia que começou ano passado. A gente tem 2 turmas já rodando, esse ano que virá mais a terceira turma. É uma entrada por ano, me parece que são 50 alunos que entram, né? E aí a gente está no observatório aqui com parcerias interessantes demais, né? Mesmo em trabalho remoto, eu estou trabalhando de forma indireta com a Casa Duna, que é uma residência artística em Atafona, lá em São João da Barra, né? Esse local que já tem sido falado um pouco, né? Houve esse ano uma matéria na National Geographic falando sobre erosão em Atafona, teve um programa de televisão lá acho que é Domingo Espetacular, numa televisão que acho que é a Record. Teve também a Folha de São Paulo desse mês, no dia 14, foi matéria de capa, Atafona de novo, e a gente terá aí com o Fernando Gabeira, eu não me lembro se vai ser esse domingo ou no outro, uma matéria também sobre a Atafona, que o professor Eduardo Bulhões deu entrevista, conversou com o Fernando Gabeira e tudo mais, né? Então, a gente está aqui vocacionado com esse assunto também de erosão. No Litoral Centro, a gente tem aqui frente de trabalho na Ponta da Praia, que é o bairro Nobre de Santos, na parte insular do município, né, onde tem episódios de ressacas muito agitadas, muito frequentes, em épocas de inverno, né, com erosão, né, é uma praia construída, né, com edificação, é uma área, um bairro de Santos com 1 m² mais caro, e com, claro, né, com água do mar entrando nas garagens dos prédios, né. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui em Guarujá a Praia do Tombo, que é uma praia bandeira azul. Ela é uma praia que é o cartão de visita do município de Guarujá, que se localiza numa ilha, né, a ilha de Santo Amaro. E temos também a Praia do Góis, que é uma praia mais rústica, que tem aqui na entrada do Porto de Santos, que tem sido estudado pelo Instituto Geológico de São Paulo e pela USP, né? A professora Célia Regina Souza é uma das pesquisadoras, mas tem professores da escola,
da engenharia da USP, né, e também trabalhando modelagem, hidrodinâmica e tudo. E aqui nesse litoral, em São Vicente, que é o município vizinho, a gente tem a Unesp de São Vicente, que tem um oceanógrafo que é meu parceiro, que é o Roberto Fontes, que tem trabalhado questões aí da Laje de Santos, questões oceanográficas, né, bem interessante aqui nesse litoral. E o observatório tem parcerias, né, formais, o professor Dieter está aqui conosco, ele é um dos parceiros, né, a gente procura ter uma rede de cooperação, dentro do possível a gente consegue promover essas atividades remotas, isso tem sido bem bacana, que um público muito variado, com temas que foram já desde tráfico de mulheres, internacional de mulheres, como também trabalhar questões de geofísica. Então, a gente no observatório está meio assim, também trabalhando essa questão da relação do homem com o mar, né? Até nas artes visuais, na literatura, são temas que a gente está bolando aqui. Eu agradeço a Cristiane Amarante, né, que é uma historiadora e arqueóloga de Santos, que está em Portugal há mais de um ano, fazendo pesquisas, né, no sul de Portugal. A Adriana Negreiros, uma historiadora e arqueóloga, né, ela é carioca, mas mora em Santos, também uma parceira fundamental para o observatório, para a gente promover também assuntos no campo da arqueologia, que é o que a gente tem marca também, muita coisa de arqueologia, e o professor Rodrigo Cristofaletti, que é professor historiador da Federal de Juiz de Fora. Então, é uma equipe interna, né, vamos dizer assim, que a gente discute, tenta fazer desenhos, né, já estava trabalhando com esses 3 pesquisadores antes da criação do observatório, só para indo para o finalmente aqui dessa introdução. Em 2019, a gente conseguiu ocupar todos os sábados de manhã, durante o ano inteiro, na Pinacoteca Benedito Calixto, aqui em Santos, em atividades presenciais, com palestras sobre arqueologia, antropologia, museologia, turismo também, e cartografia e outros assuntos. Então, a gente já estava meio na pilha, né, de promover esses debates, né, e com a política da extensão consolidada, né, pela Pró-Reitoria, a gente se engajou em criar esse observatório, né, para dar chance também de estudantes interagirem com a comunidade, né, com pessoas da comunidade, e, ao mesmo tempo, ter pessoas da comunidade também com bolsa de estudo. Então, é um desenho interessante, né, e que a gente está aqui preenchendo com essas palestras, com essas conversas, né. E aí é isso, amanhã é o último dia desse ano de palestra, a gente vai ter aqui a Beatriz Bandeira, historiadora arqueóloga, que vai trazer pesquisas de doutorado que ela desenvolve na Federal de Sergipe, com associada a um naufrágio, que é Sacramento, eu não lembro o nome da embarcação, de cabeça agora, mas é um naufrágio no litoral baiano, então ela está fazendo pesquisa, e a Beatriz Bandeira, ela é mergulhadora, então vai ser bacana amanhã a gente estar com a Beatriz, ela vai trazer relatos sobre a pesquisa, né, que ela desenvolve, e a gente tem promovido muita coisa de pessoas aqui, tem promovido o que eu digo, as palestras estão andando, né, e pessoas interessadíssimas em assuntos, né, e que despertam interesse, né, porque a gente está, na verdade, fazendo um movimento de despertar o interesse também para a visão crítica, né, a respeito do mundo, a respeito das pessoas, da sociedade, dessa relação do homem com o mar, e também um foco nessa questão do meio físico, né, num primeiro momento, né, em que medida o vento, a onda, a corrente litorânea, as marés oceânicas, as ressacas, né, essa dinâmica do litoral que a gente sempre ouve falar, né, em que medida a gente tem êxito, né, em alguns projetos no litoral brasileiro, no mundo, no campo do monitoramento e do entendimento de como que o litoral se comporta e, ao mesmo tempo, como subsídio, né, para planos diretores, para questões aí de ocupação. Agradecemos aí demais da conta a presença da professora Jaqueline Albino, é um privilégio a gente estar com ela hoje aqui, já fiz esse convite a ela já faz um tempinho, graças a Deus ela conseguiu ter um agendamento de um tempo aí para a gente, né? Eu nunca esqueci da Jaqueline participando de congressos, que a gente cruzava lá um pouquinho nos congressos, né? Quando eu estava muito forte lá com o CNPq, também trabalhando a Tafona, erosão costeira, e a Jaqueline, uma referência, né? Além de ser uma professora que os alunos adoram, porque ela é simpática também, e ela é exigente, claro, é uma professora dedicadíssima, né? E a Jaqueline agora está aí até com a presença do professor Dieter na Federal do Espírito Santo, com frentes de trabalho. O professor Dieter aposentou da FRJ, está aí com um grupo, né, da Jaqueline, e a gente tem um prazer imenso, né, de ter a Jaqueline aqui conosco, né,
mostrando que a vida está aí para a gente também continuar a transformar as pessoas e os estudantes, né, Jaqueline? A gente é meio vocacionado para isso, né, para essa questão da transformação das pessoas na perspectiva, né, de ampliar a visão do mundo, entender como é que o planeta funciona, etc., né? E é o que a gente tem feito nesse tempo todo. Então, a Jaqueline ela tem projetos, assim, de vida dedicada a essa questão do litoral, né, Jaqueline? Não é de hoje, é um trabalho assim que você tem cabelinho branco, deve ter um ou outro, os meus já estão caindo todos aqui. Já tenho, estou disfarçando, menino, estou disfarçando. Mas é uma vida dedicada. Jaqueline, então eu fico aqui com você o tempo todo. Se você deve ter slide aí, você acho que com o Google Meet já se entende com os slides, eu botei você como organizadora também, aí você fica tranquilo. A plateia que está aqui, pessoal, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, né, Jaqueline? Você que vê qual a melhor maneira. Ou você traz a temática, as pessoas podem ir levantando a mão ao longo da sua fala, ou você deixa para o final. Aí você mesma define aí para a gente, tá? E eu só vou citar aqui rapidinho a professora Thaisa Stump, é a pró-reitora de Extensão e Cultura, e a gente tem um apoio assim incondicional da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aqui da Unifesp. Na gestão anterior com a professora Rayane Assunção também foi extraordinário, então os observatórios estão com o apoio integral das pró-reitorias, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, nessa questão aí de aderência, né, à política de extensão que a Unifesp desenhou e que promove diálogo, né? A ideia nossa é fazer a universidade ser a universidade como uma instituição de fato, né? Não a universidade como uma organização, né? Que é o movimento que a gente observa um pouquinho nos tempos mais recentes, mas é resgatar a universidade como o espaço de diálogo, de escuta, de discussão, do mundo das ideias, né? E é isso, Jaqueline. Agora sim, eu vou ficar quietinho aqui, mas qualquer hora você me chama que eu abro o áudio, tá bom? Tá ok. Gilberto, obrigada pelo convite. Realmente tem um tempo que você me convidou, mas aí pegou num momento meio difícil, tem quase um ano isso, né? Assim, tem 10 meses. Mas é um prazer estar aqui e conviver com alunos de geografia de outra instituição e mostrar um pouquinho da nossa pesquisa e principalmente da diversidade aqui do Estado do Espírito Santo. Aproveitando que você fez uma apresentação, eu vou fazer minha apresentação também. Eu sou formada na UERJ há um tempo atrás, fiz mestrado em Geografia com o professor Dieter na UFRJ, depois fui fazer doutorado na USP em Geologia, e nisso eu já estava professora aqui na época de mestrado. E eu me deparei com essa universidade, né, a UFES, que trouxe para mim um laboratório que é o Estado do Espírito Santo. Então, o Estado do Espírito Santo ele tem uma diversidade geomorfológica de processos costeiros muito rica. Então, assim, do tipo, você falou, eu fiz graduação com geomorfologia costeira, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vida acadêmica, tudo com essa temática. Então, são anos e anos nas costas mesmo. Estou quase para me aposentar, né? Ano que vem, daqui a uns 2 anos. Então, é uma vida toda que a gente tem a sorte de ter esse objeto de estudo que é sempre uma novidade, é sempre um desafio, não é fechado, nem os processos costeiros são fechados, nem as leis. A gente tem muito o que estudar ainda, a gente tem as premissas, mas quando aplica, a gente está sempre sendo desafiado pela realidade, pela complexidade que são os nossos ambientes costeiros. E isso é muito instigante, isso é muito interessante. E nesse contexto, então, dentro dessa diversidade, eu já passei por praias arenosas, deltas, dunas, e eu escolhi para vocês um tema, né, que seria a morfologia de costas, geomorfologia e morfodinâmica de costas de terraços de abrasão e falésia. Antes disso, falando um pouco da geografia, eu tive minha inicial aqui no curso de geografia, mas houve a formação do curso de oceanografia, e meu departamento abraçou esse curso, a gente precisava desse curso. Então, desde 2000, eu sou professora de graduação quase que exclusivamente da oceanografia, mas estou na pós-graduação de geografia, então, para os geógrafos aqui, é fácil achar, é fácil ter contato, que a gente está junto nisso. Então, como eu disse para vocês, eu trouxe um tema dentro da diversidade, lembrando que isso é resultado do nosso interesse, da nossa paixão pela investigação,
E o Espírito Santo, como eu falei, é o nosso laboratório que eu posso trabalhar qualquer coisa, fora esse crescimento super urbano e acelerado que a gente tem vivido nos últimos anos. Eu vou começar a compartilhar, então, o meu problema que você falou de levantar a mão. Eu não sei se eu não sei usar o Classroom direito, porque quando eu compartilho a tela, eu não vejo vocês mais. Mas é mais ou menos assim, é porque você está com uma tela só, Jaqueline, mas eu fico aqui no chat, e fico vendo a mãozinha levantada e eu posso interferir quando as pessoas quiserem falar, eu fico meio aqui controlando. Pode, porque quando acabar a apresentação eu posso fechar e ver as pessoas e ver a integração com a gente. Mas se quiser interromper no meio, eu não tenho problema nenhum, acho que pode ser uma coisa participativa, de todo mundo interagir o momento que quiser. Então, eu vou começar a apresentar, só estou com uma tela, como você falou, então não vejo nada. Então, tchau, gente. Vocês vão me ver, mas eu não vou ver mais vocês. Então, vamos lá. Vamos ver. Apareceu para vocês direitinho? Tudo bem? Sim, já está tudo certinho, tudo bacana. Pode começar. Ok. Então, o nosso tema é a morfodinâmica de costas de falésias e terraços de abrasão. Aqui nas fotos eu trouxe para vocês uma falésia aqui do sul do Espírito Santo, na região de Marataízes, e aqui os terraços de abrasão típicos que a gente tem na região centro-norte do Espírito Santo, aqui próximo de Vitória. O nosso laboratório de geomorfologia e sedimentologia costeira, aqui está meu e-mail para qualquer contato depois que a gente quiser manter, estou aberta para receber, tá bom? Bem, por que trabalhar falésias e costas, costa de terraço no Brasil? Segundo estudos mundiais, a nível de distribuição de mapeamento, 80% da costa mundial, segundo alguns livros e tal, é representado por falésias. Sejam elas falésias sedimentares, sejam elas falésias cristalinas. E isso representa uma área de interesse muito grande em vários países, que quase todo o litoral é de falésia. No Brasil, o que interessa para a gente, o que representa para a gente as falésias, elas são sedimentares e elas são representadas pela formação barreiras. Então, onde a gente tem a formação barreiras na região costeira, junto à linha de costa, seria no litoral nordeste e também no nosso litoral oriental, pegando o Espírito Santo e o parte norte do Rio de Janeiro um pouquinho. E aí aqui a gente tem uma distribuição de Amador, de 78, onde ele tem a distribuição da formação barreiras ao longo do Espírito Santo. Então, a gente vê que ela representa quase toda a porção norte-central do Espírito Santo, mas existe o desenvolvimento da planície do Rio Doce, planície deltaica do Rio Doce. Então, elas não têm contato diretamente com a linha do mar, fazendo a morfodinâmica das praias atuais. Já quando a gente vai para o litoral central ao sul, elas já começam a se alternar entre cristalinos e a formação barreiras, e elas estão muito presentes, e o que é interessante é que a nível de ocupação, o litoral central, que é Vitória, e o litoral sul são mais densamente ocupados. Então, a gente também vai discutir alguns exemplos de vulnerabilidade que a gente tem nesse litoral. Aqui também é uma foto da região central de Meaípe, Maimbá, Guarapari, que a gente vai estudar e vai trazer os exemplos para vocês. Quem são esses ambientes que a gente trabalha? Então, só para a gente dar nome e entender o processo, as falésias da formação barreiras, elas têm os tabuleiros, foram depositadas quando o nível do mar estava mais abaixo. No atual, o nível do mar subindo, ele vai solapando, ele vai cortando, e quando ele tira essa base, a falésia tem um decaimento, tem um processo gravitacional, e ela representa, então, aquelas feições inclinadas, verticais, com a face voltada para o mar. E o ponto de erosão, a base da erosão dessas ondas, ela se dá no nível do mar. Então, ela vai erodindo tudo que está acima da base da onda, mas vai deixando um substrato que não é alcançado pelas ondas de arrebentação.
E isso vai gerando a feição que a gente conhece associada entre falésia e terraços de abrasão. O nome de terraços de abrasão em inglês é shore platform, que seria as plataformas planas nas regiões costeiras, e as falésias, sejam elas cristalinas, são cliffs, e sejam elas sedimentares, são classificadas como buff. Então, a gente teria aqui o desenvolvimento. Então, a gente tem a falésia, né, no caso aqui a falésia viva, ela vai recebendo um corte, ela vai, esse processo que a gente vai discutir, exemplificar para vocês, ela vai recuando, e quando ela recua, ela vai deixando o desenvolvimento de uma plataforma plana, inclinada, em sentido, né, à direção da retroterra, que seriam os terraços de abrasão. Então, o que a gente vai discutir hoje é todos os processos que geram morfologia e a configuração da linha de costa associada a esse processo de ter uma falésia sendo solapada pelo mar, pelas ondas e pelas marés, e todas as feições que ela deixa, e particularmente, mais especificamente, as praias que são confinadas dentro desse ambiente, que eu vou trazer para vocês. Quando a gente pensa em falésia, ela sempre recua. É um tipo de feição, de morfodinâmica, que a gente não tem como praia. Praia se recupera, né? Você tem período de erosão costeira, associado a algum evento, que seja uma erosão esporádica ou eventual, e com o tempo, com volta às condições normais, a gente tem a reconstituição da praia. Então, as praias arenosas, as planícies costeiras, elas são feições que podem ter o seu ciclo de construção, né, e de erosão. Então, outras feições costeiras conhecem a mobilidade, né, dessa morfologia, enquanto a falésia não. A falésia só conhece recuo. Uma falésia não é construída. O que ela pode construir é uma praia sobre ela. Então, é um litoral que, quando a gente ela está subordinada à onda, ela está sendo atacada por onda, a tendência dela é sempre recuar, desde que a onda esteja solapando. Então, vamos começar a entender que é uma costa frágil, uma costa susceptível ao recuo, né? Então, a gente já começa a ver que merece uma atenção, porque, como eu falei para vocês, pelo menos no litoral do Espírito Santo, a urbanização é muito grande. Então, a gente chega aqui, a falésia sempre recua, a falésia sempre erode. E o que a gente tem dentro dessa erosão? A gente tem, atrás de todo o processo de recuo, um monte de caixinhas que são processos complexos, que ora interagem entre si e ora até são um pouco contraditórios. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui a força da onda, o F, né, FW, né, a força da onda, sendo maior do que a resistência da falésia litológica, ela erode. Então, vamos dar uma olhada nessa primeira linha aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem a energia da onda, a gente vai discutir, a energia da onda, que tem a ver com o nível do mar, que tem a ver com os eventos, com tudo que a gente já acompanha, monitora ao longo do tempo. Tudo isso, todo o alcance da onda junto da base, a base da falésia vai depender se tem a praia, se tem uma praia para proteger, se tem uma concentração de ortogonal de onda. Então, tudo que vocês conhecem sobre praias arenosas também funciona com a falésia. E uma vez que você tem uma morfologia da praia, da antipraia, você tem condição de fazer um sedimento na praia. O sedimento da praia, no caso erosivo, pode, inclusive, ser uma força mecânica, que a gente vai discutir. Isso é, quando a gente tem um pouquinho de sedimento na frente da falésia, sedimento que está sendo mobilizado para a onda, naquele momento que a praia ainda não se desenvolveu, a batida do grão sobre a praia, sobre a falésia, vai fazer uma ação erosiva. Pode machucar, pode erodir mais essa base. E além da ação mecânica, quando tem os sedimentos, eu tenho a ação hidráulica, propriamente dita, da onda. Então, tudo isso gera as forças das ondas que chegam na base da falésia. Por outro lado, a força da resistência da falésia, ela vem do material, da litologia, de quanto ela resiste à força mecânica dessas ondas. Quanto que ela tem de bioturbação, de fungos, coisas,
elementos podem fragilizar descontinuidades das camadas, né? Muitas vezes a falésia não é homogênea, então aonde está tendo corte pode ser muito importante. Então todos esses conjuntos, para a gente entender a morfodinâmica de uma falésia, a gente tem que entrar numa resistência, tem que trabalhar o desenho, a estratigrafia, para entender qual é o local que recebe a onda, essa energia da onda, e como se dá a resistência ou não litológica dessa falésia. E aí, isso tudo junto, estrutura, se quebra em bloco, se permite fratura, porque fratura permite percolar energia para dentro, isso vai sendo um facilitador de quebras em blocos da litologia. Então, todas as características típicas do material da falésia são comparadas à força das ondas, que tem a ver também com a onda, e nesse equilíbrio eu tenho erosão. E se eu não tenho a erosão necessariamente, se a força, se a litologia da falésia consegue resistir à ação da onda, com o tempo ela pode ir se desgastando. Com o tempo ela vai se fraturando. Com o tempo ela vai sofrendo também temperismo pelas águas, seja pelo lençol freático, ou seja pelas ondas do mar. Então, de qualquer maneira, qualquer processo que a gente tiver dentro desse equilíbrio, de toda a complexidade que eu tenho da morfodinâmica, do recuo dessa falésia, ela vai levar a um resultado sempre de recuo, né? E alguns fatores podem ajudar. Então, para você entender a morfodinâmica, o comportamento, a mobilidade de uma falésia, você está sempre trabalhando tudo que você conhece de trabalho de ondas de praias oceânicas arenosas, quanto você tem que trazer a litologia desse material que vai ser temperizado, fatigado e erodido. Quando a gente fala, né, das ondas na falésia, como a gente viu no quadrinho, você tem o tipo de quebra que chega na base da falésia, você tem a morfologia do terraço, tudo que a gente vai discutir, a extensão da praia e os sedimentos da praia. Então, para a gente começar, como uma onda pode se expressar dentro desse momento de erosão da falésia? Então, você tem vários tipos de onda. Você tem uma onda que pode ser muito dissipada, que chega na praia já bem dissipada, faz só um espraiamento. Você tem uma onda que pode arrebentar na face da praia, alguns costões rochosos. Você tem uma onda dissipada por algum terraço e já chega nesse ponto de junção da falésia um pouco mais dissipada pela zona de arrebentação, como você pode ter em função do nível do mar, das ondas, dos eventos e da morfologia do fundo, você pode ter uma onda que atinge diretamente. Então, você pode ter uma praia, pode dissipar, mas mesmo assim você alcançar a falésia, ou como você pode não ter nenhum obstáculo na frente que vá permitir uma certa dissipação para proteger a sua base da falésia. Então, a quebra, o tipo de quebra que chega na base é muito importante. E como é que a gente fala nisso? Lógico que a morfologia é importante, tudo que a gente vai ver. A gente começa por uns fatores, vocês vão ver que é tudo muito ligado. Então, as ondas, dependendo do tipo de onda, dependendo da morfologia do terraço, da praia que vai preceder, nesse momento de recuo, eu posso ter ondas que simplesmente são dissipadas, que tem uma velocidade de serem ondas estacionárias, infragravitacionais, e que nisso elas não permitem uma arrebentação muito alta na base da falésia. Então, no tempo, a pressão é dissipada. Mas quando eu pego uma onda na arrebentação, né, seja ela quebrando na base da falésia, como a gente viu naquele slide, no momento que ela vem arrebentar, ela arrebenta exatamente onde está batendo a base da falésia. Olha a pressão que ela exerce em curto espaço de tempo e depois ela faz o refluxo. Então, o tipo de onda que chega, né, na base da falésia vai exercer energias diferentes. A onda de arrebentação, tendo eu uma praia, uma dissipação entre elas, eu posso ter uma pressão quando chega já um pouco dissipada pela zona de arrebentação e com o tempo vai diluindo. Então, é muito importante a gente entender como chega essa onda e qual é o caminho dela entre a sua arrebentação e dissipação até a base dessa falésia. Então, por exemplo, a gente tem aqui na região que a gente estuda,
A gente tem partes desse litoral que eu tenho falésia extremamente viva e algumas partes protegidas por uma praia. Então, na mesma localização, no mesmo trecho de praia, na praia de Maibar, o que eu tenho? Eu tenho dois tipos de ondas. Eu tenho uma onda completamente de pressão que arrebenta sobre a base da falésia, porque não existe uma faixa arenosa, existe uma entrada de onda sem nenhuma dissipação anterior, como eu tenho trechos que a faixa de areia vem a proteger. Né? Então, a gente vê que nessa parte da falésia, que a foto não está mostrando a falésia, que ela está de costas, mas aqui a gente tem a face da falésia voltada para a região norte, a dissipação aqui, quando chega na base, é uma dissipação de arrebentação já dissipada. Aqui já é uma onda quase ascendente. Então, o local de erosão atual, o recurso, dá muito mais numa região que é recebido por esse tipo de onda, enquanto a outra é dissipada. Então, aqui também, no nosso litoral, qualquer um desse tipo de onda cria aquele corte. Então, a gente tem, geralmente, o terraço, a praia sobre ela, em baixa mar pode ser que não alcance, na pré-mar, se é um lugar de maré alta, de macromaré, ou de um evento de maior tempestade, se a gente está trabalhando com maiores espraiamentos de onda, que se é um ambiente de micromaré que domina a onda, ela alcança, faz esse corte, esse nó da falésia, e isso vai iniciar o processo de recuo do ciclo que a falésia tem. Então, mais uma vez, a gente está aqui mais ou menos de costa para essa foto agora, né? Onde a gente vê claramente o nó, né? E vocês veem que o nó está muito alto, porque existe aquele alcance de tempestade, existe aquele empilhamento de ondas junto da costa, e que isso vai fazer uma desestabilização dessa base e ela vai se tornando uma falésia. Cada vez mais recuando e fazendo quem? Um terraço de abrasão. Nos estágios de corte que a gente tem, é interessante esse trabalho, eu gosto muito desse esquema do Shinamura, que é o seguinte, no primeiro é um esquema brincando por horas, né? Mas o que ele coloca? Ele coloca nos primeiros minutos, ou nos primeiros dias, ou nos primeiros anos, depende do ciclo da falésia, mas nos primeiros minutos que eu teria uma falésia, no primeiro minuto, até ele fazer um corte, demora um pouco. Depois ele já começa a fazer um segundo corte, já vai estabilizando no mesmo tempo. 30, né, três tempos depois, semanas, ele já está começando a fazer um corte, fazendo um corte, fazendo um corte. E vocês vejam, por exemplo, que existe entre os 10 horas e as 20 horas uma grande evolução. Assim como tem uma grande evolução nos outros que vão se seguindo. Nos primeiros é mais difícil. Olha a situação. A praia vai proteger, uma vez que a gente formar a praia vai proteger essa falésia dessas zonas de arrebentação. Vamos discutir. Mas o que acontece? No primeiro momento que ele erodiu, ele tem pouco sedimento. Então, esse pouco sedimento que fica na frente, que fica sobre o terraço, em vez de ele proteger a dissipação da onda, ele é mobilizado pela onda e ele bate na falésia. Então, ela só consegue perder a atuação mecânica do sedimento batendo na falésia quando a praia for formada e ser longa, extensa e desenvolvida suficiente para que ela não permita mais que a onda chegue na base. Então, a mesma feição, a mesma geomorfologia, a praia, que é um protetor, um dissipador da energia de onda para chegar na base quando ela se forma, ela pode ser, nos momentos iniciais da falésia, um acelerador de erosão. E isso faz parte do ciclo evolutivo da falésia. Ela acabou de se formar, ela foi solapada e perdeu a base, e isso aqui é a nova forma. No início, ela tem uma dificuldade, a partir do momento que o sedimento é incorporado a esse processo por ação mecânica desse sedimento, ela acelera. E depois ela vem diminuindo no final, porque ela já tem o quê? Ela já tem uma dissipação na frente. Então, também faz parte da publicidade a importância que a gente vai ver das praias e dessa morfodinâmica de praias que a gente vai apresentar para vocês, dessas praias confinadas, ok? Então,
a gente tem na evolução, né, dentro dessa falésia, um esquema como esse que a gente está vendo. Eu tenho uma falésia, eu tenho o seu corte, eu desestabilizo, eu recebo um novo perfil de equilíbrio associado ao declive, ao ângulo. Esse novo, né, que vai aparecer aqui agora, ele gera um talos na frente, que a gente vai ver também, os talos, e esse talos leva um tempo protegendo, e depois ele é erodido e voltam novamente os ciclos. Então, é interessante saber que ela é cíclica. Uma vez que ela começa o processo erosivo, é provável que ela de tempo em tempo se renove. Não só a ação mecânica, mas a gente tem os processos de encosta. Porque nesse momento que você está trabalhando um declive, que você está trabalhando uma gravidade, a falésia sedimentar, ela vai se comportar como uma encosta, como qualquer encosta que vocês conheçam. Escorregamento, fosforocamento, ravinamento. Todos os processos associados com escoamento superficial e subsuperficial. Então, na mesma falésia, você tem não só o corte das falésias com os talos, mas você tem também queda de bloco, escorregamentos. Né? Então, aqui, por exemplo, você tem alguns esquemas que a gente conhece, queda de bloco, escorregamento dúctil, pode acontecer. Né? Você tem movimentos de fluxo, tudo isso ocorre também. Então, a falésia, mesmo sendo costeira, ela não é só essencialmente de processos de onda. A gente está complicando um pouquinho mais. Ela tem a sua litologia e ela tem comportamento como se fosse uma encosta dos processos de encostas também inerentes de processos de encostas. É uma complexidade um pouco maior. Vários modelos tentam trabalhar a relação da forma da falésia e quem estaria dominando mais, processos subaéreos de continentes ou marinhos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um dos pioneiros, foi nos anos 80, Emily Kuhn. Eles colocam que a forma da falésia, a gente pode trabalhar a litologia, eu posso sintetizar a relação entre a resistência, a ação dos processos aéreos e dos processos marinhos pela forma da falésia. Se a gente sabe que ela recebe corte, que ela tem escorregamentos, se a gente sabe que ela tem momentos que está mais côncava ou convexa em função do seu ciclo, talvez eu olhando o perfil dessa falésia, eu possa inferir quase que distintamente que processo que ela passa. Então, aqui, por exemplo, ele tem resistência de base, resistência de topo homogêneo, onde você tem aqui modelos onde, se eu tenho um marinho superior aos subaéreos, ela vai estar sempre vertical. Por quê? Porque ela está sempre fazendo corte. E se ela está sempre fazendo corte, é provável que esteja caindo toda hora e toda vez está caindo, então está sempre seguindo o momento gravitacional. A partir do momento que não é tão forte, mas o marinho ainda age, mas também age o subaéreo, ela já pode sofrer um certo desgaste do seu topo. Ela pode representar escoamentos, deslizamentos, então ela já vai ficando um pouco mais curva, um pouco mais mostrando que ela realmente perde a base, ela continua plana, mas sobre ela, nos topos, existem escoamentos, existem quedas. Quando você tem, né, o marinho e o subaéreo também no mesmo energia, você tem falésias que podem estar associadas também com essa forma mais plana. Você já vê que ela está perdendo um pouquinho a gravidade, a verticalização, porque ela está dividindo bem, porque toda vez que ela é muito marinha, ela está caindo todo o tempo, ela está se vertificando todo o tempo, e ela já vai ficando um pouco mais, né, do tipo curvada. E quando o marinho é menor que o subaéreo, ela tende a ter um gradiente menor. E nesse gradiente menor, mostrando que os processos subaéreos, eles são superiores à base, e a base é conservada. Então, são processos que a gente pode trabalhar, e isso pode estar associado, por exemplo, num fundo, numa litologia homogênea, ou mais resistente da base, ou resistência do topo. São detalhes, mas no final, quando a gente vê como homogêneo, eles estão sempre
porque esse formato que eu vejo mais plano, mais curvado, um pouquinho em cima, completamente equilíbrio e menos inclinação. E quando a gente trabalha, por exemplo, nas nossas áreas, a gente consegue ver que as falésias têm um potencial marinho muito grande. São praias que a gente viu as ondas batendo aqui, elas são praias que têm potencial das ondas de arrebentação sobre a base, cheio de cortes, mas dentro da sua forma, você sente uma fragilidade também dos processos subaéreos. Aqui a gente vê vegetação, a gente vê queda, a gente vê queda de bloco, queda de detrito, fluxo de detrito, a gente vê todos esses movimentos. E, por exemplo, essa falésia que a gente tem aqui é esse recorte. Ela é exatamente essa feição. E ela chega exatamente tendo a forma que, segundo Emily Kuhn, é marinho, ágil, mas também subaéreo. Também temos umas que são completamente marinhas. Então, você imagina como é delicado, porque você, considerando subidas no nível de um aumento de energia, você vai intensificar o marinho, mas a litologia não está sendo resistente. Então, você já está trabalhando no litoral de perda de território. Então, são trabalhos que você começa a mapear a vulnerabilidade dentro desse perfil e dentro dessa região. E, no caso aqui, são outras metodologias que você pode usar. Né? Outras formas estão associadas, não só terraços e falésias, estão associadas à costa de terraços e falésias. Então, tem muitos pilares, a gente tem os pilares ao longo do mundo todo. Então, geralmente, essas partes mais salientes, elas são abraçadas, né? Elas sofrem difração da onda. Uma vez que sofre essa difração, ela pode concentrar num ponto, essa concentração, né, direcionada para um único ponto das ondas de espraiamento. Isso vai gerando esses túneis, né, esses arcos, e os arcos, com o tempo, vão erodindo, vão se alargando, vão perdendo gravitacional à base, ela cai e ela vira pilares. Né? A gente tem, inclusive, os 12 apóstolos, né, na Austrália, que é bem isso, que a gente vê vários apóstolos desses mostrando esse processo de rugosidade que a costa tem. Aqui também, nossa região de estudo, onde a gente vê claramente que a gente tinha uma saliência, um promontório do Barreiras, que foi abraçado, como a gente tem aqui, e com o tempo, né, ele ficou isolado, está sendo recebido onda, as ondas também estão fazendo corte, também nos pilares, e isso aqui vem a cair e faz um terraço de abrasão isolado. Então, a gente tem aqui uma continuidade e vai gerando o que na linha de costa? Vai gerando uma costa que ela não é uma costa linear. As costas associadas a barreiras, elas têm as particularidades morfodinâmicas de costas recortadas, costas confinadas. Então, todo estudo que você pode fazer é do tipo daqueles arcos praiais, de praia embaiada, de modelos parabólicos, tudo isso você pode aplicar, porque gera uma costa com vários arcos. E esses arcos, geralmente, separados por falésia ou por terraços de abrasão. Então, são costas que têm as propriedades de serem costas, podem ter areia, podem ter praias associadas, mas elas são costas recortadas. Então, é uma propriedade que você pode aplicar algumas considerações e modelos de costas recortadas. Agora, vamos falar um pouquinho, né? Assim, não vou me estender tanto, fiz uma coisa até pequena para a gente depois discutir, se for o caso, das praias que são associadas aos terraços. São praias diferentes, são bem diferentes, completamente diferentes de praias de livre ação, porque são praias confinadas. Então, a gente tem a falésia. Uma vez que eu desenvolvo um terraço, é provável que a gente já viu que vamos evoluindo, vamos liberando sedimento, vamos proporcionando uma deposição de sedimento sobre esse terraço. Uma vez que ela se desenvolve, ela vai fazer parte do sistema falésia, terraços e praias arenosas. Então, vamos falar um pouco da praia que se desenvolve. Imagina que você tem, não é uma praia arenosa, imagina que você tem uma falésia, um terraço e tem uma areia que está querendo, que está começando a ter condições de se instalar sobre esse terraço. Se eu não tiver
espaço de acomodação grande, toda vez que a onda vier não dissipar suficientemente, ela vai retornar com mais energia e vai levar areia. Isso faz parte até do que a gente conhece de processos erosivos. O que faz processo erosivo é a energia da onda não ter condição de dissipar tanto e retornar com mais energia. E, então, se é uma praia que tem um terraço de abrasão e tem atrás, limitando uma falésia, o que eu preciso para deixar o sedimento ali é um espaço de acomodação. Então, para eu desenvolver, eu preciso saber desse gradiente do substrato e também da largura do substrato. E tem que ter um momento que eu tenha sedimento suficiente, disponibilidade de sedimento, para ele não ser só levado, e sim ter condições de chegar mais do que retornar nesse espaço de acomodação muito pequeno. Então, eu preciso de disponibilidade de sedimento. Eu preciso de saber se eu tenho micromaré, macromaré, onda, e também qual seria, né, a altura que a gente teria a construção com relação à onda. Existem vários modelos, a grande maioria dos modelos, eles iniciaram em regiões de costas rochosas de macromaré, onde destaca o modelo de Treheio, de 2004. Então, o Treheio, ele parte do princípio que eu preciso não só da extensão, que eu já estou adiantando para vocês, mas eu preciso da inclinação. Então, terraços de abrasão com menor inclinação, né, eles teriam condição de depositar sedimentos mais, porque dissipa e permite a deposição. Com maior inclinação, a gente perderia a condição de acomodação. Então, ele trabalha diferentes gradientes do substrato e compara com o gradiente da praia. A praia sempre tem que ter o gradiente superior, que isso seria a acumulação. Então, ele trabalha o gradiente do substrato, a morfologia do substrato está implícito no modelo dele. Então, você vê as partes mais côncavas e convexas, que chega a ser aquela condição de acomodação. E ele trabalha dentro do modelo quanto de sedimento. Então, se a praia não tem sedimento nenhum, é provável que nenhuma das praias, nenhuma das costas tenham condições de fazer a onda, de fazer praia. A partir do momento que os sedimentos começam a aumentar, a inclinação do substrato tem que sempre ser inferior da praia e o alcance da onda tem que ser já numa região mais distante, né? A extensão do substrato é muito importante. Ele fez um modelo para macromaré. Então, ele usa o gradiente do substrato, quanto de sedimento, a maré, que seria o alcance máximo para construir a altura da berma, e a altura da berma no modelo. E usando isso, ele desenha uma praia. Né? Se eu tenho substrato, considero que tem muito sedimento, a praia, por exemplo, côncava, com muito sedimento, ela vai ter essa forma. Uma forma convexa também com muito sedimento, ela vai ter mais berma, vai ter mais desenvolvimento, porque a inclinação é menor. Né? Uma praia linear vai ter uma berma desse tamanho e uma inclinação. Uma que tem uma inclinação muito alta, mas não tem sedimento, não tem nada. Então, por exemplo, você vê aqui que quanto menor a inclinação, mais desenvolvimento da praia. Então, ele fez esse modelo, e esse modelo pode ser modelado. O modelo pode ser modelado. Então, a gente pode desenhar qual seria o ângulo do terraço, a largura que tem o terraço, quanto da altura da berma estaria, desenho a praia, a altura da berma seria 1,7 acima da maré, e a gente vai desenhando a praia, e ele fez esse modelo em laboratório. Né? Nós aplicamos, nessa área de estudo, o modelo de Treheio na praia de Micromaré. E quando a gente teve o resultado, né, isso também já foi publicado, então o que a gente fez o resultado, esse é o nosso perfil de praia em preto. E o Treheio ficou com esse perfil modelado, que seria um perfil, né, um perfil desse tipo dele, tá vendo? Olha, nossos terraços seriam um desse, ó. A gente tem uma inclinação bacana. Então a gente fez esse terraço. O que pode ter dado errado? A gente pensou, eu e Brenda, que é a nossa autora aqui, que fez o mestrado e depois fez a graduação, e depois a gente fez o mestrado, publicou aqui. A gente pensou o seguinte:
O nosso litoral é de micromaré. Então, a maré é importante. Mas o que é mais importante para a gente são as ondas. Em costas de micromaré, quem domina é a onda. Então, quando a gente pegou a mesma praia, usou a modelagem e Trem-Reio desenhou essa linha branca, perfil modelado, e a gente usou o Trem-Reio, colocou a nossa maré, que é micro, de 1,7 de máximo, e colocou sobre ela o nosso espraiamento, também máximo, a gente encontrou uma altura da onda. E a gente começou a ver que, quando eu apliquei, eu vejo que as praias que a gente estudou, olha, elas cabem no modelo quando eu conheço a particularidade das minhas praias. Então, os modelos de macro-maré, que começaram o desenvolvimento, eles podem ser adaptados para a gente modelar e ver a competência ou a possibilidade de a gente desenvolver praia. Nessa primeira praia de Barra do Saí, parte do que não está modelado aqui é parte de calçada, de beira-mar. Houve realmente uma construção beira-mar, que fez o desenvolvimento de duna, então realmente a altura não está batendo. Mas as outras que não são urbanizadas, vocês vejam que o nosso modelo, ele representa essa praia. E para que modelo? Porque com o modelo, se você tem uma variação no nível do mar, se você tem mais eventos, se você tem um aumento do nível relativo do mar por mudanças climáticas, eu posso modelar como essa praia vai responder. Se ela vai continuar desenvolvendo, se ela vai erudir. Porque se eu consigo modelar como ela tem competência, como ela pode se desenvolver, eu tenho como modelar como ela pode ficar com qualquer alteração dessas variáveis. Sim. Jaqueline, a Maitê tem uma pergunta aqui, eu posso falar? Pode. Essa erosão desigual é um reflexo da diferença de resistência do material dentro de uma mesma falésia? Da outra praia, Maitê? Pode falar, Maitê, pode abrir o Sim, microfone. na verdade tem um tempinho que eu te perguntei isso, foi quando eu estava falando dos arcos que ficam e das ilhas isoladas que ficam depois de uma erosão. Bacana. Não, então, olha, cada caso, eu acredito, Maitê, que cada caso seja um caso. O que aconteceu no nosso litoral, que as nossas praias, elas têm essa rugosidade. E elas têm, eu vou até mostrar, elas têm recuo, taxa de recuo diferente. Tem partes que recuam mais e taxa que recuam menos. Quando a gente foi fazer a morfologia, a litologia, a gente observou que ela é quase homogênea. Todas aquelas falésias desse arco praial, elas têm o mesmo comportamento de resistência. Ela tem uma camada mais resistente na base, menos resistente no topo, toda ela estudada. Então, a homogeneidade litológica não seria a causa dessa erosão. O que ela tem é diferença de ortogonal de onda, que quando a gente bota o processo de onda, a distribuição energética de onda, ela mostra hotspots e mostra lugares mais protegidos. Isso acontece. E também tem o uso, que eu ainda vou falar. Mas, no nosso caso, a litologia foi homogênea. Agora, não necessariamente para todos os casos. Porque você pode ter, como a gente tem que investigar, que é mais um balanço entre a litologia e as forças, no nosso caso de estudo, a litologia facilitou, digamos assim, a nossa vida, porque aí ficou muito da distribuição da extensão da praia, entrou isso, e também da distribuição das ondas. E a litologia ficou ok. Mas costas sedimentares pode ter descontinuidade. Então, na mesma costa, ela pode ter uma deposição inclinada, onde num ponto a base está com mais resistente e no outro ela estaria com mais frágil. Então, isso vai depender muito de caso a caso. Não existe, por exemplo, uma verdade, vai ter que estudar caso por caso. No nosso caso, é mais distribuição da extensão da praia, do uso, que eu já vou falar também, e da distribuição da energia das ondas. Tá bom? Entendi já. Obrigada. Tá, Então, aqui seria o modelo, né, que a gente estava de Trem-Reio. Então, ele aplica, bacana, para maré. A gente aplicou, como eu estava falando, bem, colocando o RANAP, a gente alcançou a altura da berma, então a gente conseguiu resolver por que os nossos perfis não cabiam, porque o nosso perfil tinha o plus, né, que tinha o a mais do RANAP, então, quando aumenta, as bermas seriam mais altas.
e aplicando o nosso modelo, as praias cabem. São exatamente bem modeladas pelo levantado. Então, aqui a gente tem o modelado em preto e as praias levantadas, né? A gente tem no envelope cinza. Aqui é a praia de Marimbá, aquela praia que tem pouca praia, né? Que tem pouca acomodação. Em época de tempo melhor, de tempo bom, ela pode construir. Em época de mais evento, ela tira, né? Então, ela tem uma variação que hora ela tem aquele ponto que estava a onda estourando, ela tem ela chegando em cima e às vezes ela tem um desenvolvimento de uma pequena praia, né? Bem pequena, né? Se você olhar a escala, né, gente? Você vê aqui 10 metros, 20 metros, 30 metros, são praias muito estreitas, isso em condições muito boas construtivas. Então, esses modelos podem modelar o desenvolvimento de praia. Mas não só praias, o modelo de praias são para macromaré, né? Então, a gente tem aqui o pessoal que veio da Austrália, que é o Kennedy, Kilmer, que ele traz outros modelos de desenvolvimento de praia também associado de uma dependência, de uma importância, de uma interação entre sistema, falésia, para acomodar terraço que eu formei e acomodação desses sedimentos. Então, a gente tem o modelo de Kennedy e Milkes, de 14, onde ele coloca todos os primeiros estágios para desenvolver uma praia no desenvolvimento do terraço de abrasão. Não é diferente de terreio. O terreio já parte que eu preciso de um terraço de abrasão. Eu tendo um terraço de abrasão, dependendo da forma dele, né, sendo convexo ou côncavo, mais extenso, mais alto, que isso é o côncavo, né, e o convexo linear, mais alto, mais curto, dependendo da forma, eu tenho condições de acomodar. Também, né, esse modelo, ele traz também que existe um momento de rebaixar, desenvolver o terraço. A partir do momento que eu desenvolvo o terraço, ele se comporta como uma rampa para subir o sedimento. Aí, subindo o sedimento, ele incrementa as ações mecânicas, vai alargando mais esse terraço. E uma vez que ele está com condições de receber mais sedimento do que fazer o refluxo desse sedimento, eu começo o desenvolvimento da praia. Então, eu tenho um processo abrasivo, né, que começa abaixo e depois a gente vai tendo mais erosão e tendo sedimento, e quanto mais sedimento eu for erodindo, mais sedimento eu vou ter no sistema praiano. Então, é aquela coisa, eu faço a plataforma, eu estou liberando o sedimento para o sistema. Chegou o momento que o alargamento permite que o sedimento caído comece a ficar no sistema e vai desenvolvendo a praia. Segundo esse trabalho, ele diz que litorais de micromaré desenvolvem praias arenosas com maior facilidade. Por que seria? Porque o gradiente do terraço seria menor. Em outras palavras, a capacidade de adaptação do terraço seria menor. Recentemente, saiu uma revisão sobre desenvolvimento de terraços de abrasão, agora em 2020, no final do ano, quer dizer, saiu, né, bem agora, e que também, mais uma vez, também com a participação de Kennedy, com outros profissionais, eles também levam em consideração o quê? A morfologia do terraço. Olha aqui. Então, aqui eu tenho um terraço muito confinado e alto, que já começa a ser mais largo, dentro do nível do mar, que a gente está falando, né? Porque pode ter várias formas. Aqui já é bem pré-reio, que a gente discutiu, que está aquela forma, eu tenho uma inclinação do terraço menor do que a praia vai desenvolver. Eu posso ter rugosidades ao longo do terraço, etapas. Então, eu tenho uma parte que fica confinada na parte mais da berma, da praia emersa, pode ser separado por um sedimento ali da zona de arrebentação, de antipraia. Então, é muito importante você entender quanto que ele vai limitar, o sedimento vai andar. Então, se ele está mais confinado, falésia, e terraço, ele fica mais preso. Se o terraço começa a ser um pouco mais largo, ele começa a se distribuir melhor. Se o terraço tem rugosidade, ele vai cobrindo sobre esses terraços. E no final, no modelo dele, eu tenho um modelo de terraço, onde o terraço está um pouco mais distante, e a rampa é toda livre. Então, sendo mais livre, eu posso ter tendo muito sedimento, eu tenho mais sedimentos livres, para fazer mais praias, enquanto, quando é mais confinado, menos sedimento
praias mais no sopé da falésia. Então, ele leva em consideração, de uma certa forma, aqui em 2020, ele traz não só a morfologia, mas também um pouco da distribuição, trazendo para a gente essas rugosidades dos terraços. Então, a gente vê que a praia vai ser resultado de uma herança geológica. A herança geológica, ela começa porque sou litoral de falésia, sou litoral de barreiras, de neógeno, de anos atrás. Houve subidas no nível do mar, que me trouxe o terraço de abrasão, que me trouxe todo o terraço de abrasão, que inclusive no Espírito Santo vai até a quebra do talude, hoje recoberto por compressões carbonáticas e tudo. E depois dessa herança, dessa imposição geológica toda, eu vou ter desenvolvimento. Então, você veja, temos a onda, temos a maré, mas temos uma parte geológica dessa morfodinâmica muito importante, né, dessa acomodação. Então, por exemplo, chegando agora no sistema praia e falésia, né, a gente também tem outro esquema no Sunamura, mais novo, onde ele vem aqui detalhando tudo que a gente viu no primeiro esquema, a importância do nível do mar, das ondas, aí vem a variação sazonal, as mudanças climáticas que a gente falou, o nível das águas. Essa água recebe ou não um amortecedor, que é o sedimento que tem dentro de praia e na praia, os sedimentos da praia, a disponibilidade de sedimentos pelo talude, então tudo isso aqui é estudado nesse balanço de recuo da falésia, chegada de sedimento no sistema, e aí a existência da praia para receber a onda de todo aqui seria o gráfico que eu falei para vocês, vai ter que perguntou, tá vendo? Aqui, nos mais escuros, são incidências de ondas maiores, então a praia tem certos hotspots, tem lugares que a energia é fraca, tem lugares que tem um hotspot maior, onde o recuo também está maior. Então, no nosso caso, a gente tem um grau de exposição mais recente. Então, você tem todo o estudo de onda, você tem todo o estudo da disponibilidade de sedimento que vai chegando nesse litoral, para saber como é que se dá a erosão da base. Na erosão da base, você compara com o movimento de encosta, que a gente já viu, que pode ser queda, fluxo, deslizamentos, e aí eu tenho o recuo da erosão. Então, nesse contexto, nesse processo cíclico, a praia tem capacidade, supostamente, de proteger a base, uma vez que ela estiver existendo, e amortecer a energia de onda que chega na base da falésia, ela pode estar associada ao menor recuo da falésia. Vamos dar uma olhada nisso. Bem, os sedimentos são os talos. Então, existem vários modelos que a gente tem, né? Vários modelos que já vem de Amin, de 2000, tem de 70 e pouco, que já começou a fazer isso. O próprio Kuhn, né? Emery Kuhn, no modelo dele sintetizando, ele já traz a importância do talos em outros trabalhos. Então, não é uma coisa muito nova, mas ficou, talvez, estudada, mas agora voltando, porque a ocupação está muito grande. E ainda tem isso, né? A costa de falésia, ela não tem um interesse de recreação, como tem as outras costas. É uma costa de difícil acesso para a praia, para o litoral. Então, os estudos de falésias vêm muito, falésias e terraços, vêm muito com crescimento populacional e com problemas erosivos do adensamento populacional da orla, né, que vai trazendo isso. Então, por exemplo, o talos, quando a gente vê esse processo que a gente viu aqui, para voltar, talos, por exemplo, ele vai depender de muitos fatores atrás. Para a gente estudar talos, a gente não estuda só a resistência da falésia, ou inclinação, ou quem domina mais o processo marinho ou subaéreo. A gente tem que trabalhar também a morfologia e a altura da falésia. Isso impõe a quantidade de sedimentos. Falésias altas, mais sedimentos. Falésias baixas, menos sedimento. Então, um litoral que libera mais sedimento pode ter uma chance, talvez, de ser equilibrado mais do que alguns lugares que não têm liberação tanto de sedimento. Então, por exemplo, nos esquemas entre região de talos, só talos, a praia inexistente, você tem modelos que eu tenho a falésia, eu começo um momento nos anos, né, que no caso, no nosso trabalho de Maimbá, a gente tem, sei lá, 20 anos que a gente teve o recuo da falésia muito grande, que era essa condição que foi recuando, e aí quando caiu, né, ele cai, então ela estava recuando, ela começa a cair, libera talos. Quando o talos deposita, ele por alguns anos, por 25 anos, ele protegeu a linha de costa, então a costa passou a recuar menos,
depois o mar vai retirando, vai trabalhando esse talos, ele volta a ter o momento erosivo e ela começa novamente a acelerar. Então, a ciclicidade também, você tem uma taxa de falésia, é muito difícil você chegar e falar assim, a taxa de falésia dos 10 anos foi esse, porque você tem um período muito acelerado de falésia, como você tem um período de estabilidade da falésia, do topo da falésia. Você não está sabendo o que está acontecendo na base, da interação nesse sistema complexo que é falésia, terraço e praia. Então, você vendo fotografia aérea, né, fazendo monitoramento de geoprocessamento, você vai monitorar o topo da falésia, ela está estável. E no dia seguinte, ela perde 20 metros, e você fala, meu Deus, mas como ela perdeu 20 metros? Porque ela faz parte de eventos cíclicos, então é muito delicado. Lembra que recentemente até morreu um casal, né, que foi solapando, desequilibrou, e ela estava no momento de queda de talos. E aí em cima do casal, que não estava muito atento ao momento que a falésia estava vivendo. E a gente estudou várias falésias, então essas aqui tiveram esse comportamento, e você veja, para o mesmo período, né? No mesmo período, elas tiveram condições diferentes. Essa aqui estava no momento mais erosivo, essa aqui começou, depois a outra foi protegida, ela estava recebendo o talos, que ela ia receber o talos. Então, olha só o que foi perguntado. Cada falésia vai ter um comportamento associado a que momento de cíclico que ela vive. Vamos dizer que as ondas continuassem as mesmas. O momento cíclico da falésia pode ser diferente, então ela pode ter recuos com a mesma condição de onda, porque ela vive ciclos diferentes. Então, além de você observar a litologia, você tem que tentar entender pela morfologia ou pela ciclicidade que momento ela está. Ela está no momento de estabilidade para recuar, construindo o nó, o corte, ou ela já construiu o corte e vai demorar muito, está com talos na frente e vai demorar muito para ter um outro ciclo. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente faz o trabalho, na mesma praia, eu posso ter recortes diferentes, como eu tenho aqui as colunas de época diferente, e as mesmas falésias, com a mesma litologia, talvez com o mesmo grau de exposição, estavam em ciclos diferentes. Ó. Cada uma erodiu mais, a 1 e 2 erodiu mais nesses primeiros anos aqui, enquanto a 3 nem sentiu. Mas aí ela estava no ciclo que ela foi erodir num ano que as outras não estavam erodindo tanto. Então, tem toda a ciclicidade que tem que ser estudada, porque ela tem um momento próprio dela que faz parte do recuo, da morfodinâmica de falésia. Ela recua. Né? Mas a praia, uma vez que ela existe, ela pode conter esse processo erosivo e cíclico da falésia. Então, a gente tem aqui a junção da falésia, a gente tem a praia, então a gente tem que trabalhar quanto que o espraiamento máximo passa, né? Passa igual ou é superior a essa base de encontro. Então, isso se dá por dois fatores. Se a praia é muito alta, e o espraiamento é menor, a falésia está protegida. Se a praia é muito extensa e vai dissipando isso e também está mais alta, a praia está protegida. Então, a relação entre o alcance da onda, o RANAP, o espraiamento máximo, na base, vai depender de quem? Da morfologia da praia. Então, muitas falésias já desenvolveram terraços de acomodação perfeitos, que com o tempo já receberam muitos sedimentos sobre essa acomodação, desenvolveram praias arenosas que não permitem mais o solapamento do ciclo da falésia. Essas falésias começam a receber vegetação, essas falésias amanhã são falésias mortas, isso é, não são solapadas, não são vivas, não estão em processo de recuo típico de falésia. Então, também, do nosso trabalho, a gente tem aqui uma questão de tempo, e aqui a gente tem a elevação, a altura da berma, e aqui, né, você tem a altura da berma com a taxa de erosão, né, a taxa de erosão no tempo. Então, a gente vê que, por exemplo, você tem, né, uma tendência, né, de estar subindo a praia está ficando cada vez mais alta, com metro, chega com uns 3 metros de altura na praia, a elevação se permanece alta, se ela chegou a ficar mais alta, a taxa de erosão foi pequena. Enquanto a praia ainda estava, né, uma elevação baixa, de 1 metro, 2 metros,
a taxa era grande. A partir do momento que ela alcançou uma elevação alta, a taxa de erosão, e ela mantém essa elevação, a taxa de erosão diminuiu. Isso é, a altura da barreira, que é a berma, é superior ao RANAP, a base da falésia está protegida do alcance daquelas ondas. O mesmo ocorre para outros modelos, inclusive um dos mais clássicos, que é usado, que é Evert, de 91. Ele é usado porque ele estudou uma área e ele falou o seguinte: uma praia que protege de falésia tem 30 metros. Só que na área dele tinha 30 metros. As nossas praias podem ter 30 metros e a nossa falésia é erodida e é viva. Então, assim, cada caso é um caso, como a gente falou, tem que estudar caso a caso. Então, ele propôs uma largura, ele colocou número. Mas a gente sabe que a largura da praia é importante, assim como a altura. Então, você tem aqui uma taxa de erosão alta quando eu tenho uma praia, né? Uma praia curta. A partir do momento que essa praia vai se alargando, vai ficando maior, né? Você começa a ter, a largura da praia vai aumentando aqui, você começa a ter uma taxa de erosão pequena. Então, praias altas ou largas podem causar o desenvolvimento, a proteção da praia, da falésia. Agora eu vou abrir um pouquinho a morfodinâmica, que eu acho que interessa para o pessoal do grupo aqui, que é a morfodinâmica de praia. Como é a morfodinâmica de uma praia confinada? Essa que tem uma falésia atrás e um terraço na frente. Então, uma das coisas mais interessantes que a gente tem em costa, que é protegida por um terraço de abrasão, eu acho que já fica claro na foto. Existe uma atenuação das ondas. As ondas dissipam na primeira profundidade que tem o terraço e vão sobre ela dissipando. Então, a primeira parte interessante é que, de uma certa forma, a energia das ondas em praias já formadas, já rodei um modelo, a onda está formada e ela é precedida do terraço de abrasão, a onda que começa a chegar nela agora é baixa, porque ela dissipa pelo substrato rígido, que é o substrato. Ou ainda, não só pela rigidez do substrato em posição, mas pela rugosidade do substrato, porque a cada momento que ela chega, é um embaiamento aqui, outro embaiamento aqui, uma saliência ali. Então, isso vai criando não só a dissipação energética, mas também a dissipação dos ângulos das ondas. Então, você começa a ter outros processos inibidos, como o processo de deriva longitudinal, por exemplo. Porque ela vai trazendo uma configuração sem ter uma resultante muito grande, porque ela tem que se adaptar a essa refração do fundo. Então, tanto o substrato rígido quanto a rugosidade causa dissipação. E quando a gente fala de dissipação, a gente fala de umas outras coisas que ocorrem em função dessa dissipação. Por exemplo, se eu tenho a dissipação da onda, se eu tenho esse caminho de chegada da onda e o retorno é limitado também pela corrente, pelos terraços, eu tenho a chance de ter ondas estacionárias infragravitacionais. Eu começo a ter um certo setup dentro dessa região com ondas infragravitacionais. Em outras palavras, o nível do mar relativo junto aos terraços pode ser aumentado por essas ondas estacionárias. Causando isso, eu tenho o aumento do empilhamento da onda junto da costa, no nível do mar, junto da costa. Então, o que acontece? É uma costa que tem uma possibilidade de ter um nível relativo do mar, naquele ponto, mais alto do que os demais. E isso vai fazer o quê? Vai fazer a vulnerabilidade à inundação, né? Então, por exemplo, você ter alta energia de onda vai trazer ela mais saturada para essa região, e no momento de maior energia que ela consegue retornar, ela pode pegar os sedimentos e passar sobre os terraços. Então, no geral, ela inunda, e se essa energia, no momento de grande energia, não conseguir ser naturalmente dissipada, ela pode retornar e levar o sedimento. Então, a praia, geralmente, ela é muito construtiva, sempre empurrando o sedimento. Ela é inundada, não é erosiva, ela é inundada, e você tem a chance de ter erosões sob condições de maior energia de onda, né? Então, quando você trabalha esse tipo de onda, e aqui Munhoz e Pérez, Marcelingue, coloca, por exemplo, a dissipação da onda vai gerando muitas vezes, né, refluxos de condições normais,
refluxos menos energéticos, então a onda começa a ser mais inclinada, ela é mais deposicional nesse momento e não consegue fazer a volta só sobre condições de alta energia. Então ela tem toda uma particularidade de ser confinada pelo espaço e ainda ter energia construtiva que só pode vencer os terraços em eventos de maior energia. Então são características dessas ondas. Quando você trabalha a dissipação da onda e esse substrato é rígido, você normaliza a onda. Então, muitas vezes, a tempestade tem que ser muito, muito intensa para ela não ser dissipada e normalizada junto da costa. Porque, de repente, ela pode ser só um aumento e ela pode alcançar a costa sempre com aquela mesma altura. A ideia que o Gaia trouxe é que ela filtra a energia das ondas e ela normaliza as ondas. E uma das características que a gente vê quando a gente normaliza é que é uma praia que tem uma mobilidade de sedimento menor, porque se ela recebe sempre a mesma onda, quase, a mobilidade é menor. Mas, por outro lado, ela leva muito tempo para receber o sedimento. Então, são praias preocupantes, porque se você tiver uma subida no nível do mar, que a gente vai ver daqui a pouco, se tiver uma energia da onda muito forte, ela pode perder para a antepraia e como é que os sedimentos vão subir, vão ser transportados pela rugosidade, pelas armadilhas, tudo de volta para essa praia. Então, ela, quando se erode, quando ela perde energia por uma tempestade, por um aumento do nível do mar e por retornos mais fortes, a capacidade de resiliência dela é menor do que praia arenosa, porque ela tem obstáculos na frente. Quanto às trocas transversais longitudinais, os terraços vão limitar as trocas, a gente vai ver o tipo da praia, porque aonde eu tenho terraço, tem o perfil de fechamento. Acho que a gente até já sentiu isso quando a gente viu o modelo esse modelo de Gallup de 2020, que ele coloca, né, que existe uma troca maior transversal, né, naquele desenho, quando ela tem menos terraço segurando, ela pode ser mais plana. E é verdade, os terraços de abrasão, eles seguram, onde ele está presente, ele representa a troca transversal da praia, seria o limite dela sob condições normais. Então, o perfil de fechamento e o limite de acomodação de sedimento é de herança geológica, tá? E as trocas transversais e longitudinais, como eu coloquei para vocês, elas se tornam caóticas sobre os terraços. Então, são diferenças de praias arenosas que a gente está sempre discutindo se ela tem mais processos oscilatórios ou transversais, né? Ou longitudinais, ok? E quando você trabalha praias limitadas por terraços de abrasão, você trabalha algum tipo específico. Então, por exemplo, aqui o Short de 2006, ele diz que a praia de terraço de abrasão, ela é uma praia de terraço de baixa mar associada a substrato rígido. O que acontece? Na maré alta, ela tem ondas que sobem o terraço, chegam na praia com muita energia na parte alta da praia. Na maré baixa, ela dissipa sobre os terraços e gera uma característica dissipativa da praia. Na maré alta, ela tem características mais refletivas, né? Chega com energia, sobe o terraço, o setup, com empilhamento, ela chega na praia, e na maré baixa ela tem características dissipativas de dissipação das ondas sobre os terraços. Isso é um modelo proposto, isso foi investigado ao longo do tempo, e isso já vem acontecendo, a gente vê claramente isso. E o que é interessante é que você começa a ter uma zona refletiva, que é a parte da maré alta, da praia arenosa, e na parte que seria a parte da antepraia, ali na zona de arrebentação, ela tem características dissipativas. O que isso reflete? Isso vai refletir na sedimentologia e na granometria do sedimento. Então, diferente de praias arenosas, na zona de reflexão, que seria a berma, eu tenho sedimentos mais grossos. Enquanto nas partes da antepraia, que eu teria ali a linha de costa, onde teria o degrau, eu tenho sedimentos mais finos. Então, quando a gente trabalha por relações entre o diâmetro médio e os RANAPs, os lugares de maiores RANAPs, isso é, praias mais refletivas, elas estão associadas a FIs menores, isso é, areias mais finas, dando uma relação energética com sedimento fino. Além da diversidade, né,
que quanto mais, né, quando você mais tem energia de onda, você fragmenta os sedimentos bioclásticos, no caso de uma praia bioclástica, enquanto lugar protegido você pode ter maior diversidade desses sedimentos, porque tem a fragilidade diferente. Então, até isso é diferente, até a zonação, né, a granulométrica desse perfil praial é diferente, porque ela gera zonas diferentes, reflectivos em cima e dissipativos sobre o terraço. Praias arenosas, a berma já foi dissipada por toda a face, por toda a zona de praia, por toda a zona de arrebentação, e que aí traz os sedimentos mais finos. Mas é interessante a gente trazer para vocês que a distribuição espacial desses terraços não só fazem desenvolvimentos diferentes, mas pode aproximar a gente da classificação de tipologia de praia. Então, por exemplo, uma praia dissipativa, refletiva, pode ter a ver também com a distribuição dos terraços. Então, as zonas que a gente trabalha, a gente tem zonas, por exemplo, nesse litoral, no mapeamento que a gente fez também recente, onde eu tenho o litoral, que eu tenho o terraço mais longe, então o perfil de fechamento está mais distante. Eu tenho onde ele está grudado, completamente associado à linha de costa, que aí a acomodação é muito mais estreita, menor captação, e eu tenho os intermediários. Será que isso vai mudar a morfologia? Sim, a gente acabou de ver que depende se a gente tem um terraço muito mais perto, né? Muito mais perto. Eu tenho perfil inclinado com uma morfologia menor. Quando ele está um pouco mais longe, eu já tenho uma mobilidade maior pela dissipação. E se ele está mais longe ainda, eu tenho uma distribuição de sedimento por todo esse pacote. Considerando que eu tenho pouco sedimento, a largura do perfil emerso, ele aumenta. A largura do perfil aumenta quanto mais distante está o terraço. A altura da berma, ela aumenta quanto mais próximo está o terraço, porque confina todo o sedimento aqui. E a inclinação, que é a relação de altura, praias mais inclinadas são as mais confinadas, enquanto quanto mais o terraço vai se distanciando, mais inclinada ela fica. Então, a gente está falando de inclinação, de reflexão, a gente está falando de tipologia de praia. Então, elas começam a ter características, mesmo sendo de terraço de baixa mar, elas começam a ter morfologias emersas, sedimento grosso, no caso, de praias refletivas, quando elas são mais confinadas. Quando elas fazem trocas maiores, elas podem ser as intermediárias, que depende mais da dissipação e das alterações da onda sobre o terraço. E quanto mais distante o terraço é, maior a distribuição de sedimento e mais sedimento, diminuindo o gradiente da antepraia. Então, vai gerando também que o terraço impõe a tipologia que a gente vai estudar, né? E a tipologia é importante naquela propriedade que ele tem, potencial de inundação. Então, que praia tem maior potencial de inundação? Quem é aquele que permite que o RANAP, o espraiamento máximo, cubra a praia toda e, quiçá, vá chegar na falésia, caso exista uma falésia? Então, quando eu tenho uma praia muito alta, sob uma mesma condição de onda, o espraiamento máximo na maré alta e na maré baixa, ela passa por cima da berma, que é alta, nesse trabalho em até 16%. Nas praias intermediárias, na maré baixa dissipa muito, na maré alta alcança a berma em 33%. Então, ela tem uma dissipação de maré baixa, mas nas frequências altas ela chega. Agora, na praia dissipativa, com baixa altura da onda, o potencial de espraiamento, o empilhamento da onda, fazendo um aumento do nível do mar, ela passa a berma em quase 60%. Então, olha só, a distribuição da falésia, a distribuição de terraço, determina a morfologia da praia, que determina o grau de vulnerabilidade que ela vai ter de erodir a costa. Então, como é importante a gente mapear esses terraços. E é uma coisa preocupante, estou aqui quase fechando, porque ele é um substrato duro. Então, a partir do momento que você tiver uma tendência aqui com esses gráficos, que a gente está tendo um aumento relativo, desde os anos 40, até uma projeção até 2010, a gente está tendo uma subida pequena do nível do mar, e nos anos eles estão subindo cada 10 centímetros, cada década. Então, a onda vai aumentando, mas o substrato não muda. Ela não é uma praia arenosa que faz uma morfodinâmica, o substrato é rígido.
Então, quando você começar a pensar em mudanças climáticas, o que vai acontecer? Com o substrato rígido, a profundidade rígida, só mudando a onda, se essa onda mudar, vai ser proporcional. Então, o que vai acontecer? Sobre terraços que ainda não tem arrebentação, ok. Mas, olha, nas zonas rasas, o que eu começo a ter? Ela começa a ter relação de arrebentação. Essa arrebentação, quanto mais chegar na zona rasa, ela vai aumentar a altura da onda. No substrato, ela vai aumentar, além de aumentar a frequência que ela vai estar arrebentando antes. Vai estar arrebentando antes. Então, com o aumento, o empilhamento maior pelo substrato rígido, no caso de subida no nível do mar, e no caso ainda de maior frequência, eu posso começar a ter aquela situação seguinte: a praia refletiva, que hoje protege, porque ela tem um potencial de inundação menor, com mais energia da onda que a gente já viu, ela pode fazer a troca transversal. Aí ela vai se tornando mais plana, mais vulnerável, mais susceptível. Então, em terraços de abrasão, um incremento do nível do mar pode mudar a tipologia da praia, em função da troca transversal, que pode ainda vulnerabilizar a sua costa, né? Que vai mudar maiores ondas, vai ser maior transporte de sedimento, menores inclinações e menor altura, né, da berma. Então, para dar uma encerrada, as praias têm uma morfodinâmica muito associada à vulnerabilidade. O que a gente viu são praias estreitas, geralmente, quando é falésia, a gente tem pouco volume de sedimento, está ainda construindo sedimento. Os processos inundacionais são frequentes e vão ser intensificados com alterações de clima de onda. Os processos erosivos, a saída do sedimento desse confinado vai ser levado para a antipraia, motivado, né, pelo incremento das ondas, e o recuo da praia, e também o uso vai potencializar o recuo das falésias. Então, outros processos têm que ser considerados. A gente poderia fazer um curso, mas assim, a gente tem uma palestra, eu acho que já estou até me estendendo muito. Então, além da litologia, das zonas, disponibilidade da morfologia da praia, a geomorfologia e uso dos processos. Então, por exemplo, você tem aqui a praia de Miaripe, que você tem uma deriva litorânea, uma região que recebe, que perde sedimento pela deriva, e tem um porto que está criando uma região de acreção. Então, essa acreção faz praias mais largas, então o recuo da falésia é menor aqui, a distribuição das ilhas, das ortogonais, o uso, né? Se eu tenho trilha, se eu tirei a vegetação, se eu fiz estrada, que a estrada faz tremer. Então, tudo isso vai potencializando, é uma área de estudo muito grande, e a gente tem que ter em mente que o recuo das falésias é irreversível, e toda a estrutura que eu tiver sobre ela vai ser ameaçada. Essa é a nossa área de estudo, tá? Que há anos está sofrendo processo de intervenção, e recentemente está numa situação como essa. Já houve contenção, já botaram arrancamento, tudo, e já houve caso, aí de diferentes usos, já houve caso de eu ter esse carro lá embaixo da estrada, porque ele passou exatamente quando a falésia caiu. E aí o professor Gilberto falou do programa do Gabeira. Amanhã, Gabeira vai estar visitando essa região e a gente vai divulgar isso para o Brasil, o caso de problemas de erosão de falésia irreversível, com problemas que merecem uma atenção, que a gente realmente, nesse caso, está perdendo terreno de orla, hoje urbanizado. Era isso que eu tinha para vocês. Eu acho que me estendi demais, né, Gilberto? Olha, Jaqueline, você de fato é uma potência, moça. Eu não consigo imaginar dos bastidores o esforço que é para tanta análise, né? Tanta questão de dados de integração. E o professor Dieter está conosco aqui, né? Então, eu acho que a Jaqueline, de fato, é algo assim extraordinário, né? Porque o empenho e didaticamente muito bacana também, porque por mais que a gente tenha estudantes aqui meio que começando, cursos de geografia, no meu caso aqui, que tem alguns estudantes, já deu para ter uma noção, por exemplo, o Henry está conosco aqui, já deu para ter uma noção de como que a geografia ela pode, né, se aliar, né, com as interfaces de geologia, geomorfologia costeira, geomorfologia continental que seja, né, essa questão dos agentes, né, trabalhar os agentes que atuam no litoral, né, as marés astronômicas, as correntes litorâneas, o vento, o clima de ondas. Então, é algo extraordinário. E aqui
na nossa universidade. A vocação é ciências do mar, não só no campo lá dos biólogos e oceanógrafos biológicos, né, trabalhar em fundo marinho com organismos, né, mas a gente tem essa vertente, né, que é justamente essa necessidade imediata de entender o litoral, né, porque grande parte do que a gente tem de demandas do litoral, do ponto de vista de situações de colapso, né, de obras, né, de intervenções, e aquela questão que a gente também aprende com o litoral australiano, né, o litoral de Portugal, por exemplo, né, tem muita coisa bacana no litoral português, que tivemos aqui o professor Fernando, né, aposentou recente, ele deu uma contribuição bacana aqui na área de engenharia, né, lá da Universidade do Porto, né, e a gente tem, na verdade, essa anatomia, né, que muito rapidamente a Jaqueline trouxe, nos dá uma dimensão das frentes de trabalho, né? Nada está concluído, né? Como a própria Jaqueline trouxe, é claro que os esforços foram extraordinários, né, na literatura recente, de entender o litoral do ponto de vista desses eventos, né? E também da morfologia do litoral, né? E da evolução das praias, né? A gente tem aqui o Henrique Ravi, né, que é professor, acho que ele ainda está conosco aqui, professor lá no Nordeste, que trabalha, engenheiro agrimensor, né? Trabalha essa questão também de praias no litoral, professor lá da Federal, e a gente tem um elenco grande de professores dedicados a esses assuntos, né? Mas eu não quero falar demais, eu já fiz aqui o Deus parabéns ao professor Dieter, né? E praticamente o Dieter, né, ele elogia você aqui, né, muito estimulante, você é uma pessoa animadíssima, Jaqueline, quem não se anima a estudar esses assuntos com você perto, né? Não tem como, você contamina a gente totalmente, né? E aí eu acho que eu vou dar um destaque aqui ao que tem aí de observações, né? Eu estou vendo uma pergunta. Oi, quer falar, Jaqueline? Não, eu estou vendo uma pergunta de Raimundo. Tem alguma eu ia seguir ali o William primeiro, elogiando a apresentação, o Henry também, né, muito fantástica, professora, né, o Henry é um aluno, assim, especialista no nosso aqui da geografia, ele está antenado com muita coisa desse assunto, né, e tem o Raimundo, sim, Jaqueline, o Raimundo traz assim, existem vários empreendimentos na costa, tanto residenciais, né, como industriais, portos, etc., né, além dos processos naturais, como que essas instalações prejudicam as falésias? Esse estava no último slide, eu achei que eu estava me alongando muito, como eu não estava vendo vocês, falei, todo mundo já dormiu nessa coisa, deixa eu acabar logo. Nada disso. Assim, o uso é muito importante, Raimundo, assim, principalmente em falésia, por exemplo, no nosso litoral, a gente tem essa área que eu estou estudando, que eu mostrei a foto do carro caindo, ela é uma estrada beira-mar muito importante da orla. E passa caminhão, passa carro, e isso gera toda uma pressão, um movimento sobre aquela estrutura sedimentar, e ela faz blocos, por exemplo. Então, qualquer movimento que você tenha de estrada, de quebra-mola, que faz aquele carro frear e tudo, isso vai gerando um desgaste dessa rocha, e isso é provado, isso é estudado por vários trabalhos. Além disso, quando você está agora usando a costa de falésia, agora que a gente está ocupando a costa toda, inclusive a costa de falésia, você faz trilha, você pisa, você desmata. Então, você faz vários usos que a gente tem até na última slide, que mostra que isso dá uma acelerada totalmente. Portos, por exemplo, a gente também tem nesse litoral. Então, se ela tem nesse litoral que eu estudei, que os terraços são um pouco mais profundos e a praia já é mais desenvolvida. O que acontece? Ele barra derivas litorâneas, por exemplo, então tem um lugar que a praia é desenvolvida, mas não só Tamar, aquela praia começa a sofrer pela difração do próprio porto uma entrada de onda maior, e a falésia está ali atrás. Então, assim como praias arenosas, a falésia, como fonte de sedimento, você lembra, vocês como estudantes de geografia, sabe aqueles modelos de balanço sedimentar? Se você olhar potencial aporte para a zona costeira, você vai ver lá que Comar, por exemplo, naquele clássico, bota falésia. Falésia, por si só, seria naturalmente fonte de sedimento para o sistema costeiro, até desenvolver o terraço, até ter areias instaladas devido à disponibilidade e proteger a costa. Então, isso faz parte do ciclo natural. Se você
ocupa essa falésia, se você muda isso, você está mudando o sistema natural, que é o balanço de sedimento. A falésia, ela é uma geomorfologia erodível, recuável, isso é ela é isso, quando você tem falésia, é porque falta sedimento na frente, falta ainda no ciclo a acomodação, qualquer estrutura, porto, obra, contenção, calçamento, que quiser evitar, né, esse processo, vai erodir a falésia, assim como vai erodir a costa, o equilíbrio da costa. Mas estradas, portos, o uso sobre a sedimentar é muito delicado. Muito delicado. Beleza, Jaqueline. Lembrando para os estudantes, mais para os estudantes, que tem o projeto ONA, né, já há alguns anos, né, com documentos aí que dão... Foi feita uma revisão recente, né, agora é um documento único, e tem o Proposta, né, que também é do governo federal, que vem aí com esse movimento, né, de dar atenção às estratégias e aos manejos possíveis, né, cabíveis aí, em relação ao litoral. E a gente tem que lembrar, né, também, que na história nossa, assim como na história de Portugal, o litoral é local para a concentração crescente da população, né? Todo mundo quer ir para o litoral, uma boa parte, vamos dizer assim, né? O Francisco traz aí uma pergunta, quer falar em áudio, Francisco? Eu posso ler aqui sua pergunta, né? Não, pode ler. Então tá, Francisco. Além da força da água, qual a influência dos ventos? Visto alterações devido à retirada da vegetação e novas estruturas, além das alterações climáticas, né? Então, Jaqueline, essa questão do vento ela é importante demais. Eu vou falar um pouquinho aqui rápido, sabe? Depois você vai e entra no assunto, né? A gente tem a ação do vento de forma muito forte no litoral norte fluminense e também no sul do Espírito Santo, né? A foz do Rio Itabapoana, né? E o litoral do Espírito Santo, ali em Presidente Kennedy, tem também essa questão de uso muito marcada, né? Eu só estou fazendo uma observação aqui, já visitei ali para trabalho de campo em arqueologia histórica, né? A questão do uso, né? Plantação de abacaxi no topo da falésia, né? E a estrada, né? Toda essa coisa da intervenção ali, de fato, isso gera um impacto incrível, né? Sobre a falésia. Mas voltando ao que você perguntou, nessa questão do vento, ele tem um poder de amplificar o poder destrutivo da onda, né? Isso é um dos fatores que é estudado, né? Os ventos são monitorados, a gente tem como acessar a predominância de velocidade e direção de vento, né? Assim como as marés astronômicas, também isso pode ser consultado nas tábuas de marés, né? Mas o vento é um sujeito, até lá no Norte Fluminense, na Foz do Paraíba, o historiador Aristides Sofiati, ele afirma, né, de forma assim bem marcante, né, e bem para chamar a atenção mesmo, que o vento é o sujeito lá. Além de gerar um clima mais suave no verão, né, do ponto de vista de ocupação do litoral, ele tem uma influência no potencial do ataque da onda. Mas vamos lá, Jaqueline, você que é especialista, eu estou falando aqui meio só para... Não, eu fiquei muito contente de você responder, porque eu fiquei pensando assim, você sabe, Francisco, que eu nunca pensei no vento como um agente erosivo da falésia, você me deixou assim, instigada agora eu nem vou me aposentar, coisa assim do tipo, a gente sempre trabalha que a falésia, lógico, o vento está todo associado com a brisa, né, que a gente chama de brisa, e aumento do nível do mar, aumento das ondas, toda aquela frequência que você sabe que a onda aumenta em função do vento, a agitação aumenta. Então, tirando a onda, eu acredito que você tenha feito uma pergunta para o vento, eu acredito que ele tenha, principalmente porque a falésia é uma face, né? É uma face, ela está inclinada para um vento de nordeste, de sul, e se por acaso ela estiver exposta e sem vegetação, o vento vai ser, talvez, um dos estimulantes daquelas quedas de detrito que a gente tem, que são lentas, não necessariamente só gravitacionais. Pode estar associado com o vento. Então, mas assim, eu estou, Francisco, meio que pensando junto contigo. Eu confesso que eu não tenho a pergunta fechada, porque eu não tenho dados sobre isso. Eu nunca li, vou ser honesta, e olha que eu li muita coisa de falésia, nunca vi eles falar de erosão por vento de falésia, mesmo as sedimentares, e eu nunca observei isso na minha costa, porque ela tem muita rugosidade, né? E rugosidade muitas vezes dissipa, né?
um pouco a ação do vento. Quando ela faz aquelas curvinhas na configuração, ela vai perdendo, né, a sua ação. Mas de uma falésia reta, eu acho que pode ser um linear, né, no caso. Olha, vamos discutir isso junto, vamos descobrir. Nada está concluído, né, Jaqueline? Nada está fechado. Não está fechado, não sei. Mas, de qualquer forma, tem no litoral de Santa Catarina, só para fechar essa questão do vento com o Francisco, com o grupo que está aqui, existe um monitoramento do vento, do ponto de vista também de estudos que apontam o ângulo de ataque da onda com alguma alteração por conta da influência do vento, né? Então, é um sujeito, é uma forçante no litoral o vento, é um sujeito, é uma forçante, é um agente importante nesse processo aí de entender o litoral. O Bernardo está conosco aí, o Bernardo Gasparazzo, né? Será que a brisa marinha amolece a falésia? Ele faz a pergunta assim. O spray marinho, né? O spray marinho, ele tem um alcance de oxidação, não é questão de amolecer, muitas vezes pode até ser diferente, pode litificar, né? E dependendo do material, você vai incorporando essa água, e você pode não ter só né, você pode ter a oxidação, né, no caso a laterização, em vez, né, da quebra disso. Mas ela influencia sim. A gente tem o mecânico, é muito forte em falésia, porque a falésia é violentamente solapada por ondas, por marés, ela tem processos gravitacionais fortes, porque ela encosta. Então, a mecânica dela é muito forte no processo erosivo, muito. Tanto os subaéreos como os marinhos. Mas o químico é muito importante também. Então, as alterações genéticas que ocorrem nesse pacote sedimentar ou por brisa marinha ou por água, sim. Porque, por exemplo, na falésia, quando a gente faz um perfil, você vê linhas de crostas ferruginosas, né, de lateritas. Isso é lençol freático, isso é espraiamento, infiltração de água de escoamento subsuperficial que vai fazendo alteração. Então, a brisa marinha, sim. A parte da frente da falésia, quando você vai estudar litologia, ela tem que ser limpa, porque você não consegue ter litologia dela na face, porque ela tem oxidações que dentro não comportam. Então, a gente tem influência, sim, de escoamento superficial sobre a falésia e de brisa marinha. Perfeito, Jaqueline. E aqui a gente está no aguardo das pessoas se manifestarem. Pessoal, a gente ainda tem aí uns quase 15 minutos aí com a Jaqueline, porque eu não quero cansar todo mundo, até 6 horas a gente fica aqui na conversa se for necessário, tá bom? Mas, de qualquer forma, Jaqueline, eu acho que é fantástico essa temática, uma temática que tem muita frente de trabalho, tem muita coisa envolvendo trabalho de campo, percepção, estudo, as referências cresceram demais, né? A Jaqueline deve ter acompanhado essas referências internacionais a respeito de morfodinâmica de praia, né? A gente falou de Austrália, falou de Portugal, né? A gente tem também muito trabalho publicado e de longa duração, né? Pessoas que já estão com séries históricas, né? De entender como que se comporta o litoral diante desses agentes, né? Que podem agentes naturais, né? E o alerta, né? Que a Jaqueline trouxe, né? Que o projeto Orla já sinalizava há muito tempo, né? Dessa questão da ocupação do litoral, né? A gente tem tragédias, né? Praia de Cavaleiros, em Macaé, no estado do Rio. A gente tem tragédias que eu digo do ponto de vista de projetos totalmente equivocados, né? Na crista da praia, né? Situados na crista da praia. Você tem o litoral do Rio de Janeiro, vários contra-exemplos, né? No litoral brasileiro, né? Dessa questão da falta de visão, né? Dos planos diretores desses municípios do litoral, na perspectiva de entendimento de como que o litoral se comporta em médio e longo prazo, porque com base nesses estudos, né, multidisciplinares, interdisciplinares, que a gente tem esses caminhos, né, a partir do qual a gente pode ter uma gestão do litoral exatamente, né. Você tem no Nordeste o povo de Recife, da Federal de Pernambuco, tem colegas meus lá que têm trabalhado essa questão também da dinâmica das praias arenosas, né. Tem um professor, para que eu fui? Henrique, né? Não, desculpe, Rodrigo Milkowitz. Ele fez um doutorado, sanduíche na Alemanha, e tem trabalhado esses assuntos também, mas com tentativas também de tentar modelar alguma coisa, né, do ponto de vista de dados acumulados, né, de séries históricas. Então, o monitoramento é uma necessidade, né,
os estudantes de oceanografia com quem a Jaqueline lida, né, já se deram conta que o litoral ele tem muito ainda a ser estudado, a ser apresentado em termos desses agentes, né, e a gente tem cenários diferentes nos eventos extremos, né, que às vezes mudam um pouco a teoria da gente, né, pelo menos momentaneamente, né, os eventos extremos têm crescido, claro, né, as ressacas também, né, Jaqueline, às vezes as ressacas de inverno, elas têm durado mais tempo, têm sido, às vezes, mais agressivas, né? Do ponto de vista da frequência também. Isso também é considerado também nas pesquisas, né, do ponto de vista dessas, vamos chamar de anomalias, de forma meio genérica, né, mas algo assim mesmo em relação aos episódios extraordinários, né? E é isso, né? O professor Dieter quer comentar alguma coisa, já que ele está conosco aí, espero que ele ainda esteja, está aí conosco. Professor Dieter, quer fazer algum comentário, professor? Eu estou meio cutucando. Não, eu vou ficar quietinho aqui. Tá vendo, professor? Acho que a Jaqueline explorou bem todo esse assunto. Né? Então, professor Dieter, está vendo como a Jaqueline foi e sempre foi uma aluna aplicada? A moça aprendeu demais da conta. Sim, sempre foi. A gente, na verdade, trabalhou junto, né? Não pode nem falar em aluno. Nós fazemos o campo juntos, discutimos as coisas juntos. Então, isso, é bom demais. Nem tem muito essa relação professor-aluno. Né? E hoje ela já é minha chefe. Ela já manda em mim. Mas a generosidade do professor Dieter é sempre muito bacana, essa questão de ser uma pessoa muito bacana de trabalhar, né? A Jaqueline está com o privilégio, de fato, ter ele aí com você, né? Da Federal do Espírito Santo. Imagina os estudantes também, de pós-graduação e tudo, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente teve uma tarde muito legal. A Jaqueline, faço um agradecimento novamente a ela, ao tempo dela. Eu sabia que ia ser um negócio muito bom. A gente vai ter essa vivência nossa gravada para ser acessada no site do Observatório. E é isso, né? Eu acho que eu agradeço a plateia também que esteve presente, que está aqui conosco. Eu estou falando isso, mas se ainda tiver pergunta, por favor, tá? É porque a gente... deixa eu ver mais o quê. Eu acho que no chat não tem pergunta, não. Tá bom? Eu quero agradecer, né, vocês, aos alunos aqui que vieram, que não me conheciam, apostaram aí o tempo, ao meu grupo que está aqui também, uma gracinha, eles vieram, meus meninos. Tem aqui gente que trabalha comigo em falésias, em terraços de abrasão, em sedimento, está aqui o Leandro, está aqui o Alexandre, dentro do grupo, né, que a gente tem várias áreas, né? Então, tem pessoal de mudança climática e praia arenosa, tem pessoal de terraço, tem pessoal de duna, é uma confusão aqui. Mas eu quero falar para o pessoal que não me conhece, que está, de repente, querendo fazer uma parceria, um estágio. A gente está aqui, tirar alguma dúvida, a gente está aqui para apoiar vocês também, porque não tem distância hoje, não. Hoje a gente está todo mundo junto, né, Gilberto? A gente estava junto no projeto, então a gente faz as trocas de parceria e vai ser um prazer receber qualquer um de vocês. Tá bom? Beleza. Jaqueline é assim, gente, é uma simpatia assim, gratuita, é muito bacana. Quando a gente está com a Jaqueline, a gente tem que sorrir, não tem como, né? Jaqueline, olha, muito bom mesmo. A Pró-Reitora de Extensão não está aqui conosco, mas a gente faz um agradecimento formal aqui, público, né? A Universidade Federal de São Paulo está aqui de portas abertas para a Federal do Espírito Santo, para o Dieter, para a Jaqueline, né? Para que a gente tenha essas frentes de trabalho de avance, né, em relação à ciência, avance em relação às relações humanas, né? E humanizar também os processos com os quais a gente lida no dia a dia, né, Jaqueline? A gente tem que entrar um pouco no campo do afeto, da humanização, que é isso que a gente precisa. A gente está perdendo, né? Está perdendo. É, isso mesmo, mas a gente está avançando. Muita coisa a gente vai avançando. E agradeço a todo mundo. Obrigado, e acho que a gente pode encerrar. Deixa eu ver se não tem ninguém falando aqui, ou tem algum comentário. Eu acredito que tchau. O Matheus está dando parabéns aí, então tá ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigadão aí. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção. Obrigado. Tchau. Um abraço para todo mundo. Professor Dieter, um abraço também. Beijo, Dieter.